nós estamos de volta, então, agora com a evolução da escrita. Então, nós vimos que a escrita surgiu da necessidade de se registrar as relações comerciais, também de registrar a história, o modo de vida, as contas a serem pagas pelo faraó. O berço da escrita está na Mesopotâmia, né? Aprendemos também que a primeira escrita se chamava cuneiforme e que lá no Egito essa escrita ela foi desenvolvida, né, ela foi evoluída na verdade, passou a ser chamada de hieróglifo. E a escrita como nós a conhecemos hoje, que é a escrita grega, que foram os gregos que deram símbolos alfabéticos, né, que inventou o alfabeto, essa escrita então ela passou a ser representada dentro dos mosteiros para que os monges pudessem traduzir a Bíblia e estudar os textos religiosos. Hoje, nessa segunda aula, nós vamos continuar na página 29 com a seção Outros Olhares. Nós temos aqui uma representação, então, de um código, de um documento oficial de 1446, e esse documento aqui foi usado como recurso para memorização, para diminuir o analfabetismo e facilitar a impressão dos livros. Até então, poucas pessoas sabiam ler ou escrever. Isso aqui, gente, essa letra aqui é uma letra coreana. Que alfabeto você usa para ler e escrever hoje? Qual que é o alfabeto que a gente usa hoje? Bom, hoje a gente usa o alfabeto latino. O que é o alfabeto latino? Que é o português, que é o português melhorado. Não vamos chamar de melhorado, né? Porque, eu não sei se eu disser isso, eu estou dizendo que o português de Portugal é ruim, mas não é. Então, é um português modificado. Latino, porque é o que se fala na América Latina. Então, hoje nós usamos o alfabeto latino. Qual que é a origem desse alfabeto aqui? Bom, gente, o nosso português latino, quanto o português de Portugal, ele se originou da Grécia, do alfabeto grego, tá bom? Foram os gregos que fizeram os primeiros códigos alfabéticos que a gente conhece hoje, como as letras A, B, chamadas inicialmente de alfa, beta, né? Letra C. Quais são as semelhanças e diferenças entre o alfabeto usado pelos brasileiros e o alfabeto coreano? Bom, gente, a principal diferença é na forma da escrita. Percebe que hoje nós não grafamos as letras dessa maneira, né? E a outra semelhança é a finalidade. Para que eles servem? Tanto o alfabeto latino quanto esse alfabeto coreano aqui, ó, tanto o nosso quanto esse alfabeto que é o coreano, ambos têm a mesma finalidade, que é servir de registros de comunicação. Essa é a principal semelhança. A diferença é que é nos registros mesmo, é na forma da escrita. Nossas letras não são representadas dessa forma. Número 2. De acordo com o que você estudou, as alternativas corretas. O que é correto dizer aqui? No passado, existiam poucas pessoas morando nas cidades. Sendo assim, todos podiam frequentar a escola e aprender a ler. Gente, no passado, todo mundo frequentava a escola? Até pouco tempo, inclusive ainda atualmente, existem pessoas que não frequentam a escola, né? No passado, os diferentes tipos de escritas eram registrados em suportes diversos, como papiros, tabletes e argila? Pense, claro que sim, né? No passado, a gente tinha os tabletes de argila e outros suportes para publicar os textos que eram registrados. No passado, monges traduziam livros e copiavam à mão? Sim, faziam isso. Agora vamos ver como acontece hoje. Hoje nós temos a imprensa. O que é a imprensa, gente? O nome fala imprensa, ou seja, é prensar dentro, que é a gravação no papel do alfabeto, ou seja, ali misturado para formar as palavras, né? Nós já fizemos uma aula sobre como surgiu, então, os textos. A gente viu que o alfabeto, que as letras, são símbolos que representam sons. E depois vem as sílabas, as palavras, as frases, as orações, os períodos, até formar os textos, né? Que a gente conhece hoje. Essa aqui é um exemplo de uma máquina de imprensa. Hoje nós temos impressoras muito potentes, muito modernas, né? Que imprimem, inclusive, a laser. Nós temos até impressoras 3D, né? Bom, esse cara aqui, gente, ele foi fantástico, que era o alemão Johannes Gutenberg. Ele criou a primeira máquina para registrar os livros, isso em 1450. Depois ele revolucionou esse mesmo aparelho para que as letras pudessem ter forma, né? E ter também relevo, para prensar nas folhas de papel. Depois disso, começou então, ele evoluiu ainda mais. Ele criou uma espécie de carimbo que foi chamada de prensa tipográfica ou imprensa. Nas escolas, antigamente, tinha algo muito parecido que era o mimeógrafo, né? Hoje já não tem mais.
essas palavras e letras eram gravadas, inversa era o contrário, e quando eram estampadas no papel, elas ganhavam um sentido correto. Como o carimbo hoje mesmo a gente tem. No carimbo as letras ficam invertidas e quando você bate o carimbo no papel, as letras então seguem a sequência correta. Quem fazia esse trabalho recebia o nome de tipógrafo, certo? Atualmente nós temos outras máquinas muito mais modernas que fazem esse trabalho por nós e para nós. Nas atividades das páginas 32 a 34, você vai fazer baseados nos conteúdos que nós estudamos. Aqui nós temos 3 tipos de imprensa: a máquina de datilografar, nós temos a tinta nanquim, que era na escrita de pena, e nós temos aqui a argila, o tablete de argila escrito com a cunha. Você vai responder qual dessas era mais antiga, é só olhar lá atrás, né? Ou então voltar à videoaula, e depois você vai ver qual dessas representou a técnica usada por Gutenberg. Essa é fácil, né? E vai resolver as questões até a página 34 do seu livro. E eu espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos, boa aula. Não se esqueça, se tiver dúvida, é só procurar a tia Daiane, que a gente vai tentar ajudar vocês a aprender da melhor maneira possível. Não se esqueça, todas as respostas, elas estão de maneira clara ou às vezes interpretada nas páginas anteriores. Bons estudos para vocês, façam suas atividades e um bom final de semana.